Tem uma coisa que eu sei desde o meio desse ano que eu queria fazer, agora em 2025, que é o Bullet Journal. Quando eu era mais nova, eu costumava fazer Bullet Journals, inclusive tenho alguns deles guardados ainda. Esse e esse. E eu parei porque levava muito tempo pra fazer todos esses. Porque eu vou mostrar, eu não gosto de fazer o negócio assim com poucas decorações, sabe? Pra mim, a graça do Bullet Journal é que você pode desenhar, você pode, sei lá, fazer lettering, você pode colar adesivos, você pode colar fotos. Pra mim, o Bullet Journal ele funciona praticamente como um scrapbook, sabe? Só que com essa outra função de planejamento também. E quando eu não tive mais tempo para fazer isso, ou quando eu decidi na minha cabeça que não valia a pena gastar todo o tempo que eu estava gastando fazendo meu bullet journal todos os meses, eu parei. E aí no último ano eu senti muita falta disso, assim, de ter um momento que eu fizesse com frequência, assim, que fosse criativo, um momento criativo de desenhar, de pegar a tinta, de, sei lá, fazer colagem, sabe? Coisas assim. Eu sinto que isso faz muita falta na minha vida hoje. E quando eu tava pensando, né, sobre o que eu poderia fazer, o que eu poderia fazer pra mudar essa situação, eu lembrei do Bullet Journal. E eu lembrei que eu passava muitas horas fazendo isso quando eu tinha Bullet Journal. E eu acho que é uma forma de me obrigar mesmo a ter esses momentos, sabe? Desde a metade do ano eu já tinha decidido isso, que eu ia fazer Bullet Journal nesse novo ano de 2025. E aí agora, no final de 2024, eu tô fazendo essa preparação, assim, pra começar com isso, né? Agora que eu tô aqui na casa dos meus pais, né, na casa da minha família, eu consegui voltar pra pegar os cadernos antigos que eu fazia bullet journal e dar uma olhada neles pra ver que tipo de coisas eu colocava lá. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante também de ter esse tipo de caderno, porque, assim, eu tenho diários, eu tenho journals, vamos dizer assim, em que eu escrevo as coisas importantes, assim, que acontecem na minha vida e tudo mais, o que eu tô sentindo, pensamentos que eu tenho tido. Mas eu acho que o bullet journal, ele é diferente de um journal de escrever sobre sentimentos e tudo mais, porque ele mostra mais da minha rotina, tipo, como que era, por exemplo, a minha rotina em 2019. Essa coisa de documentar o que você estava pensando, documentar os processos da sua vida, sabe, na rotina mesmo, é um aspecto muito interessante do bullet journal. E aí, pensando nisso, como eu falei, né, eu tô com todos os meus bullet journals que eu já fiz aqui. Não foram muitos anos, tipo assim, nossa, eu fiz muitos anos de bullet journal, não. Foram 3 anos só. E esse daqui, o mais recente, ele já era dessa época que eu tava me achando assim com pouco tempo pra coisas criativas e tal. Mas vou mostrar os bullet journals. Eu espero que a gravação não fique estranha desse ângulo. Foi o melhor ângulo que eu encontrei pra gravar. Mas tá, vamos lá. Começando do mais recente, né? Esse aqui é o mais recente que eu fiz. Deixa eu ver se eu tenho o ano 2021. 3 anos atrás. Eu fiz essa capa, que era basicamente Bujo, tipo Bullet Journal 2021. Aqui tem... Eu fiz uma página de hábitos e uma página de metas. E aí, nessa época, eu fiz 5 metas e coloquei alguns hábitos que eu queria continuar mantendo. Aqui tem 2 páginas em branco. Essa aqui é a página de aniversários. Só tem um aniversário. Esse tipo de coisa que eu tenho que ir preenchendo durante o ano, eu já percebi que não funciona pra mim. Eu não consigo seguir esse tipo de organização, porque eu nunca volto pra olhar. Tipo, eu coloco no começo do caderno e eu nunca volto pro começo do caderno pra ver essas coisas. E esse aqui era um pen pal tracker, porque na época eu ainda trocava cartas com pessoas de vários lugares do mundo, assim. Provavelmente a ideia era, tipo, colocar as cartas que eu tinha escrito, quando eu tinha mandado, quando eu tinha recebido a resposta, coisas assim. Mas, obviamente, não deu certo, né? Isso aqui é muito legal, porque vendo as capas dos meses, eu consigo lembrar o que eu tava assistindo, o que eu tava ouvindo, porque normalmente essas capas, elas têm a ver com essas coisas que eu
tava gostando de assistir, gostando de ouvir na época, e essa capa tem a ver com uma série da Netflix que chama Alice in Borderland. E eu tava viciada nessa série, e aí ela tem todo esse tema de cartas de baralho e tudo mais. De janeiro todo temático, assim, tá vendo? Aqui são, acho que eram os... O que é isso? Ah, eu tava lendo um mangá de Alice in Borderland. E aí eu fiz como se fosse um tracker de capítulos que eu tinha lido já desse mangá. E como dá pra ver, eu nunca terminei. E aqui embaixo era um tracker de hábitos. Aqui são episódios de dorama também. Então essa página era basicamente uma página de tracker. E aí uma coisa que eu fazia que é muito legal, que eu nem lembrava que eu fazia mais, era listar os livros que eu tinha lido no mês e a playlist do mês. Então as músicas mais ouvidas daquele mês. E eu gosto muito de voltar nessas coisas. Eu nem lembrava, na verdade, que eu fazia isso, mas é muito esperto fazer esse tipo de coisa. E aqui, olha só, começa já a organização semanal. Então eu tenho, né, de segunda a domingo, e eu fiz tudo tema do Alice in Borderland, né? Então tem as cartinhas de baralho, cada dia era uma cartinha diferente. E aí semana 1, e semana 2, semana 3, e semana 4. E aqui era uma paginazinha da leitura bíblica que eu tava fazendo. Aí, vem fevereiro. Já tá com um tema diferente, eu não sei qual que é esse tema. Eu acho que era, tipo, cores pastéis, assim. Eu quis fazer com todas as cores pastéis que eu tinha. Adesivinhos de cores pastéis e tudo mais. Aí, olha só, eu já estava menos motivada pra fazer, né? Não tava desenhando tanto. Então, eu fiz o tracker de hábitos, né? Também não preenchi. Tá vendo? Quando eu faço essas coisas no começo do mês, no começo do ano, que eu tenho que ficar voltando e preenchendo, isso nunca funciona pra mim, eu nunca volto. Entretenimento, tem uma conta matemática aqui. Claramente não preenchi. A playlist do mês, os livros que eu li no mês. E aqui já começa... Eu fiz um esquema diferente dessa vez, né? Eu fiz uma página por semana. Então, ao invés de fazer as 2 páginas como eu fiz no outro mês, eu fiz uma página só. Semana 2, semana 3, eles estão conectados, mas são semanas diferentes. E, de novo, o papelzinho da leitura bíblica que eu tava fazendo no mês. Março. Acho que é aqui que o negócio começa a ficar meio difícil, assim, sabe? Que eu já não tava afim de fazer, eu acho. Aí aqui tem os livros, a playlist, o tema era meio verde e cinza, assim. E aí eu segui esse esquema de uma semana por página. Opção de séries pra ver nas férias. Abril. Já não tava muito legal, olha só. Tava bem simples o design, mas tava funcionando ainda, eu ainda tava usando. Aqui tem a playlist, livros, não li nenhum. Maio, completamente minimalista. O pulo, meu Deus do céu. Janeiro, maio. E aí, ó, super minimalista, mas eu ainda tava usando pra me organizar e tudo mais. Brain Dump, uma página de coisas que estavam na minha cabeça que eu queria colocar em algum lugar, precisava escrever. Junho ficou super bonitinho, super fofinho. Acho que essa aqui é a minha capa favorita desse bullet journal. Que é um brain dump dividido por semana, semana 1, 2, 3 e 4. Eu só usei na segunda semana. E aqui tem os dias da semana. Julho também tá bem simples, não tem muitos adesivos, não tem muito nada. Agosto, também bem simples. Setembro nem teve capa. E aí aqui, acho que já foi por água abaixo, talvez. Outubro, tá vendo? Já não tava muito legal. Novembro, de novembro ficou bonitinho, olha só. Eu desenhei essa florzinha. Escrevi uma frase. Aí aqui tem a playlist, os livros, coisas pra lembrar de fazer. E aí tem 2 semanas só. 3, 4, ok, tá aqui.
De dezembro tá bem bonitinho também, ó. Aqui os livros, playlist, livros iniciados, livros que eu comprei, que eu queria comprar no Black Friday. E aqui tem os designs das semanas, tá vendo? Aqui começa já 2022. Em 2022, eu usei planner, não usei bullet journal para planejamento, eu usei só para fazer reading journal e o writing journal também. Então, de leitura e de escrita. E aí, não funcionou também, eu também não voltei nesse caderno só pra ficar preenchendo. Aqui foram os livros lidos. Só essa página aqui, realmente, eu voltei pra preencher, porque eu achava ela muito legal. Mas são os livros lidos em 2022. E aí eu fiz 24 espacinhos e preenchi eles com os livros que eu li. E aqui era pra ter pequenos reviews de todos os livros que eu li. Não rolou. Rolou só pra alguns livros, tá vendo? Aqui eu já voltei mais pra escrever o que eu achei do livro. E dar notas e tudo mais. Aqui, mangá e HQ, não li. Aqui, livros pra ler no Kindle Unlimited, também não preenchi. Livros pra pesquisar, livros que eu ouvi alguém falando bem sobre, eu queria saber se eu ia ler ou não. Desafios de leitura, também não participei. E uma lista grande de livros que eu queria ler aqui. E foi isso, o Reading Journal. Esse é o Writing Journal de 2022, que eu também não usei muito. Ele tá bonitinho, mas eu não usei muito. Ele tem metas de escrita de 2022, datas de eventos de escrita que eu queria ir, também não anotei nada. Aqui tem um Word Tracker, então era pra eu anotar o nome do livro que eu tava trabalhando, o nome do projeto, a data e quantas palavras eu escrevi naquele dia e por quanto tempo eu escrevi. Também não funcionou, não voltei pra preencher. E eu fiz muitas páginas, eu botei muita fé em mim mesma que eu ia voltar pra preencher e está em branco. Reading Journal de 2023 também não voltei pra preencher. Avaliação. Não voltei pra preencher nenhuma dessas páginas. E aqui acaba. Esse é um dos cadernos, então esse aqui tem 2021 e 2022. Esse aqui, ele é o meu bullet journal de 2020, aliás. Eu colei esse adesivo que eu comprei num show aqui na capa. E ele já é bem... Você pode perceber a diferença desse aqui pra este, porque neste aqui eu ainda tava muito motivada a fazer as coisas bonitinhas. Então, esse aqui foi a capa de janeiro. E aí eu fiz bonitinho, olha só, as metas. Aí depois eu voltei e pintei as de vermelho. Eu não sei o que era, vermelho, branco. Mas tinha algum sentido de algumas estarem pintadas e outras não. Aqui tinha ideias de temas pro bullet journal ao longo do ano. Livros pra ler. Séries que eu tava assistindo, livros do mês. E aí eu fazia, né, antigamente um calendáriozinho que eu ia preenchendo. Eu eventualmente parei de fazer isso porque eu comecei a usar o Google Agenda pra ter essa função de calendário, eu acho muito mais prático. Porque ele me avisa das coisas e eu não esqueço. Eu parei de fazer esses calendários, eles dão muito trabalho de fazer também. Você tem que ficar medindo a página inteira, os centímetros pra fazer ele bonitinho, sabe? E aí eu achava pouquíssimo prático, eu parei de fazer isso, mas nesse bullet journal ainda tem. E aqui tem as semanas com as coisas que eu tinha pra fazer. Algumas metas, entre aspas, algumas coisas que eu queria fazer no ano. Que isso? Lista de supermercado. Não sei porquê. 10 formas de ler mais livros. Foi algum vídeo no YouTube que eu assisti, eu achei legal e eu quis escrever aqui no meu bullet journal. Aqui é um pen pal tracker. Era isso que eu queria fazer no outro. Aí tinha os nomes das pessoas com quem eu trocava carta, as datas que eu mandava, quanto custou o envio da carta. E era assim que eu fazia. E essa página é muito legal. Essa página eu parei de fazer e eu me arrependo. Porque ela leva muito tempo pra fazer.
E eu tenho que me planejar o mês inteiro, porque eu tenho que guardar os recibos das coisas e tudo mais. Mas é muito legal, porque eu consigo voltar aqui e ver o que eu fiz. Então tem, tipo, bilhetes de cinema, ó. Eu fui assistir Adoráveis Mulheres, dá pra ver aqui pelo bilhetinho. Tem recibos de... o que é isso? Uma exposição que eu fui em São Paulo, aprovada. Foi quando eu passei no vestibular e eu coloquei as faculdades que eu passei. Aqui tem outro de cinema, de Star Wars. Algum envio de paintball que eu fiz e eles emitem essa notinha e eu colei a notinha aqui. Então é tipo um sumário, assim, de tudo que eu fiz no mês, coisas que eu assisti, que eu fui no cinema, quando eu comi fora, eu colo os recibos aqui também, né, de quando eu saí pra comer. Às vezes eu colo foto de Polaroid e é muito legal, porque é tipo um review, assim, do mês inteiro. E eu parei de fazer isso, mas é muito legal. E aqui tem fevereiro. Fevereiro eu fiz um esquema de recorte aqui no meio, um negócio ó, tecnológico. E aí eu conseguia ver o calendário e o tracker de hábitos aqui no canto, independente da página que eu estivesse. Tecnológico isso aqui, viu? Olha como eu tava empenhada. Muito empenhada, livros do mês. Aqui, tá vendo? Eu já não fiz o negócio de memórias, eu colei só uma nota fiscal aqui. De março. Calendário de março bem bonitinho. E aí as semanas e tudo mais. Cursos pra fazer. Tava numa época de fazer cursos. Livros lidos, coisas relacionadas à faculdade. Na época eu ainda tava fazendo arquitetura, então tinham cursos relacionados à arquitetura que eu queria fazer também. Aqui tem abril. Vou parar de comentar tanto e vou passar mais rápido, porque senão vai demorar muito. Aqui das memórias, não fiz muita coisa. Maio. Eu tinha alguma coisa com desenhar mãos nessa época, eu gostava de desenhar mãos, sei lá. Livros do mês. Quarentena. Tá vendo? Memórias, quarentena. Aí esse aqui é de junho. Eu fiz um formato como se fosse de janelinha, assim, pra combinar com o tema. Achei bonitinho. Julho. Tava determinada a desenhar nesse mês, aparentemente. Memórias. Eu não colei tantas coisas, mas eu escrevi conquistas do mês, livros do mês, músicas do mês. Agosto, na minha era mais ARMY. Foto dos meninos do BTS. Setembro, a capa tá virada. Uma fitinha. Pontos altos do mês. E eu escrevi por dias, então eu tinha do dia 1 ao dia 30, e aí eu fui colocando as coisas mais legais que aconteceram nos dias que eu lembrei de escrever, porque, de novo, eu tenho problema com esse tipo de coisa de manter, escrever todos os dias, voltar numa página todos os dias, não consigo lembrar. Minha memória não é tão boa assim, mas é isso, tem alguns dias aqui que tem coisas. Esse aqui é o de outubro. De memórias eu fiz como se fosse um quadrinho, assim, fui escrevendo coisas, ficou legal também. Nessa época eu tava empenhada no coreano, eu escrevi os dias da semana em coreano, nesse lado, e desse lado em português. E aí, pra eu conseguir lembrar os dias da semana. Mas foi só isso mesmo.
Aí aqui só tá vendo, não tem mais em português. Aí eu que me vire. E aqui, super bonitinho, é o de novembro. Nossa, novembro eu tava muito empenhada, olha isso. Isso aqui são colagens. Isso aqui é um post-it, isso é um papelzinho por trás, outro papelzinho na frente, uns adesivos, e aí fica desse jeito, que lindo. Nossa, eu nem lembrava mais. Olha isso, eu tava muito empenhada nesse mês, que coisa linda. Um plot por música. E aí eu pretendia pensar em histórias que eu poderia escrever de acordo com várias músicas. E aí eu ia ouvir, de acordo com a letra da música, eu ia pensar em uma história que eu poderia escrever. E eu escrevi as datas aqui. Acabou que eu nunca fiz isso. Booklist, livros que eu queria comprar, eu anotava os preços e ficava monitorando pra comprar quando tava mais barato. Isso é dezembro. Tá, livros, tem as páginas com as... E aqui acabou. E essas páginas ficaram em branco. Aí eu fiz gratidão em 2020. Esse foi 2020. E aí, isso nos traz ao último Bullet Journal, que foi o meu primeiro de 2018. 2018. Ele tá caindo aos pedaços, o caderno. Muito destruído, assim. Mas é o mais antigo que eu tenho. Esse é o de 2018. Foi o meu primeiro Bullet Journal. Então aqui tem as memórias de 2018, aqui tem fotinhos, metas, aqui tem... Já começa a parte dos dias. 2018 eu tava no segundo ano do ensino médio, então as metas, os gastos do mês era tudo assim, de quando eu estava no ensino médio. E aqui tem séries, ideias pra título, sei lá por quê. Fevereiro, esse Bullet Journal ele é meio feinho, coitado, mas eu tava tentando, né? Acho que no começo as coisas são sempre meio feinhas, assim, né? Depois que vai melhorando. E aqui tem março, tentei fazer um negócio mais bonitinho, bem mais ou menos. E esse caderno passava tudo pro outro lado, ó. Eu pintei de canetinha, ficou tudo riscado do outro lado. E aí tem as semanas. E tem uma fotinha de Polaroid, que eu não vou mostrar. E aqui tem coisas que aconteceram no mês. A capa de abril. Calendário. Aqui eu fiz filmes para o vestibular, tá vendo? Esse tipo de coisa que eu pensava nessa época. Filmes para o vestibular, coisas que eu podia usar como referência para redação, coisas assim. Então eu fiz uma lista. Maio. Junho. Paletas de cores. Agosto. O calendário ficou menor, mas ainda dá o mesmo trabalho para fazer. Setembro. As memórias e uma fotinha de Polaroid que eu também não vou mostrar. Outubro, esse aqui ficou bonitinho. Gosto dessa capa. Calendáriozinho. Dezembro bem minimalista. Memórias, não preenchi praticamente. Happy New Year. E a retrospectiva, coisas que eu ia escrever, eu acho. Não sei, acabei não escrevendo. E aqui no final
tinha um controle de notas do meu ensino médio. E a partir daqui, 2018 e 2019 eu fiz planner, porque era meu terceiro ano do ensino médio. E em 2020 eu já voltei, né, pra fazer bullet journal. E esses são os 3 cadernos de bullet journal que eu tenho. E agora eu vou fazer mais um, 2025. Então, como eu já falei, nesse ano de 2025 eu quero voltar a fazer esses bullet journals. Era um momento que eu tinha, assim, pra desenhar, pra pensar em cores e coisas que eu gosto, assim, de papelaria. E eu parei de fazer justamente porque eu achava que era perda de tempo na época. Só que hoje eu vejo que é muito necessário a gente ter esses momentos, assim, de criatividade na nossa rotina. E são coisas que eu gosto de fazer, sabe? Que me deixam descansada, que me deixam feliz. E eu parei de fazer justamente porque eu achava que era perda de tempo. E eu acho que isso é uma coisa que eu quero voltar atrás em 2025 e valorizar mais esses momentos, sabe? Então é por isso que eu quero voltar. Provavelmente vão ter outros vídeos aqui. Eu já quero fazer um outro vídeo fazendo o começo desse setup de bullet journal de 2025. Eu achei que pra poder fazer esse vídeo de 2025 eu precisava voltar e olhar os outros cadernos, voltar a dar uma olhada nas ideias. Eu falei, por que não fazer isso em um vídeo, né? Aí eu já dou uma olhada no que eu fiz até agora. E outras pessoas podem ver também. Então, é isso por hoje. Volto outros dias com outros vídeos pro canal. Um beijo. Tchau, tchau.